Boa noite, a alegria estarmos juntos para adorar o Senhor nosso Deus, e quem pôde vir desde sábado tem acompanhado esta chamada Conferência da Reforma, porque faz alusão ao período da Reforma Protestante, que foi na data do dia 30 de outubro, então 1517. Então, isso serve para nós lembrarmos um pouco daquele evento que em um certo sentido, revolucionou a fé cristã, puxando para a Bíblia, né, saindo de um catolicismo romano, e nos trouxe para uma maior seriedade com relação ao viver com Deus. Óbvio que não foi um movimento perfeito, teve falhas, mas nossas igrejas se originaram daquele período, né, tanto batistas como presbiterianos, posteriormente congregacionais, metodistas, anglicanos e várias outras denominações chamadas protestantes. Umas mais próximas da Bíblia, outras nem tanto. Esqueci os luteranos, né? Umas mais próximas da Bíblia, outras nem tanto, como os próprios luteranos, bem distantes do que a Escritura diz. Mas são grupos que, desde aquele período, decidiram ter um maior compromisso com a Escritura. Pensando nisso, anualmente, pelo menos já há 3 anos, nós temos procurado reforçar essa data e estudar temas bíblicos relevantes sobre aquele período. Primeiro foi um panorama histórico da Reforma Protestante, em 2015, em 2016. Em 2015, em 2017, nós tivemos os 500 anos da Reforma. Então, foi um momento de rever aquela história mais específica sobre Lutero, as 95 teses e o que a Escritura, o que da Bíblia foi pregado, reforçado naquele período, né? E a luta contra as indulgências e a autoridade papal. E então, este ano, nós procuramos reforçar um tema, um pouquinho depois da data da Reforma Protestante, já no século XVII, são os 5 pontos do calvinismo. E é importante... o que é o calvinismo? É uma religião? Não, né? É importante destacar que, na história da igreja, sempre houveram os ensinos errados. E quando começaram a surgir os ensinos errados contra a Escritura, então vinha o ensino correto, sistematizado, para contrapor o erro. Isso foi durante toda a história da igreja, né? Desde o século II. Na verdade, desde o primeiro século, quando vinham as heresias do gnosticismo. Paulo escreveu aos Colossenses contra o gnosticismo, né? Então, quando vinha a tendência de voltar para o judaísmo, salvação por obras, aí Paulo escreve uma carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia, ensinando que a justificação é somente pela fé. Então, sempre quando houveram desvios do ensino correto de Deus, na própria Escritura havia um texto revelado por Deus para ir contra o desvio, ou seja, o pecado com relação ao ensino correto. Na história da igreja foi do mesmo jeito. A diferença é que Deus não revelou, a revelação já tinha sido dada, mas pastores, teólogos da história escreveram contra estes desvios. Os 5 pontos do calvinismo são tópicos que sintetizam grandes doutrinas bíblicas, doutrinas fundamentais que nós não podemos esquecer, doutrinas que são a base da nossa fé e salvação, obviamente todas remontam ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e que estavam sendo sutilmente negadas ou arranhadas ou esquecidas em algum momento. Então, só revisando, nós desde sábado temos observado isso, e surgiu Calvino, foi um dos reformadores muito conhecidos, além de Lutero e outros, o Zwinglio e outros, e ele, em Genebra, na Suíça, criou ali uma universidade. Na época, o estudo da teologia, a teologia era a rainha das disciplinas. Hoje todo mundo quer estudar o quê? Medicina, direito, né? Administração. Essas são as grandes disciplinas da atualidade. Na época era teologia, e a teologia à luz da Bíblia, e no período medieval com a escolástica, com alguns filósofos, né? Principalmente Aristóteles. Mas
havia o estudo da Escritura, sim, mesmo que deturpado, em muitos momentos da Idade Média, mas está lá a Bíblia de alguma maneira. A Reforma quis trazer esse estudo realmente de uma maneira mais aprofundada e correta, né? Foi um dos desejos dos reformadores. E na Universidade de Calvino, o seu sucessor, Teodoro Beza, ele continuou ensinando as Escrituras ali, e um dos seus alunos, Jacob Arminius, ele começou a divergir de certas doutrinas fundamentais da Escritura. Até hoje, os ensinos desse homem, nem todos errados, mas alguns erros graves, eles estão nas igrejas evangélicas de hoje. Veja como é importante. Às vezes a gente diz, isso aí não interessa, não é. É importante entendermos, porque tais ensinos influenciam igrejas hoje. Às vezes a pessoa nem sabe quem foi Jacob Arminius ou que ele escreveu isso, mas ela aprendeu de alguém que aprendeu de alguém, e aí vai até chegar no Jacob Arminius lá. Então, foi necessário que fosse registrado, escrito, houvesse alguém que fosse contra Armínio, e as igrejas se reuniram no Sínodo de Dort. O sínodo seria uma reunião ali das igrejas, digamos assim, para definir certos pontos que as igrejas estavam confusas na época. Isso é muito parecido com o que acontece nas nossas associações de igreja, tanto estaduais como nacionais. Uma associação de igreja estadual, ela vai lá decidir o encaminhamento das igrejas. No nosso caso, a associação, nem a estadual, nem a nacional, tem poder sobre a igreja. Não é um sínodo, não é um concílio, é uma associação. A igreja segue a orientação se quiser. A igreja é autônoma, é bem diferente daquela época da antiguidade. Mas o fato é que lá decidiram seguir 5 pontos, para ir contra os 5 pontos de Armínios. E os 5 pontos do calvinismo, que já foram enfatizados lá no século V por Agostinho, são a depravação total. Esse é o primeiro ponto. Nós vimos isso no sábado, onde o ser humano ele é completamente corrompido pelo seu pecado. Do primeiro fio de cabelo até a unha do pé, a planta do pé, ele é completamente corrompido pelo pecado, ou seja, não há nada de bom no ser humano. Mas quando ele ajuda alguém, ele não fez com boa intenção. E fazer com boa intenção implica o quê? Fazer para a glória de Deus. Tudo que não é para a glória de Deus, não é bom aos olhos de Deus. Então, a depravação total nos torna incapazes de buscar a Deus. Esse ensino diz que nós, desde o nosso nascimento, já nascemos pecadores e já escolhemos o pecado desde que nascemos. Isso é um fato. Foi falado, por exemplo, uma criança. Você ensina uma criança a mentir? É necessário um ensino para ela mentir? Não. Ela já sabe. Você tem que ensiná-la a dizer o quê? A verdade, né? A criança já nasce predisposta ao pecado. E todos nós, da mesma forma. Quem não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, sempre escolhe o pecado. Essa é a liberdade que ele tem. Isso trata a total depravação. Todo ser humano é corrompido. Ele não pode buscar Deus pela sua inteligência. Ele não pode buscar Deus com a sua religião. Não pode. Pode morrer de vir para o culto. Mas ele não tem como chegar a Deus verdadeiramente. Porque ele está completamente incapaz por causa do seu pecado. Isso vimos sábado, vários versículos, né, o pastor Bruno apresentou de uma maneira muito didática. Mas depois da depravação total, estudamos a eleição incondicional, também no sábado à noite. A eleição incondicional nos mostra que aqueles que são salvos porque Deus escolheu. Não porque havia algo de bom naquela pessoa, nem em mim, nem em você. Não havia nada de bom. Não por causa de inteligência, religião, aparência, status, nível social, nada disso. Não porque somos batistas, também não. Mas porque o Senhor, Ele escolheu salvar alguns, porque Ele quis. E não há nenhum mérito humano na salvação. Vimos isso também no sábado à noite. Hoje pela manhã também tivemos 2 mensagens. Uma tratando da limitada expiação.
explicando que o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz, o sangue de Jesus derramado foi eficiente e eficaz para salvar somente aqueles que haveriam de crer. Não porque Deus previu no futuro que eles iriam crer, mas porque antes de existir qualquer coisa, Deus determinou os que iriam crer. E eles foram salvos. Então, o sangue de Cristo não expia o pecado do mundo inteiro, mas ele é eficaz somente para aqueles que Deus chamar. E então, pastor Jaime tratou da irresistível graça, que é bem associada com uma chamada eficaz. O evangelho é pregado para o mundo inteiro, e deve ser, a palavra de Deus diz isso. Mas esse evangelho ele se torna eficaz, uma chamada eficaz das trevas do pecado para Cristo, somente quando Deus age sobrenaturalmente naqueles que Deus escolheu. Há uma chamada geral, mas somente em alguns esse evangelho surtirá efeito. Não vai surtir efeito em quem Deus não quer que o evangelho haja. E vimos isso hoje de manhã, vários versículos também da Escritura foram lidos aqui, mostrando essas verdades. Veja que nesses 4 pontos, total depravação, eleição incondicional, limitada expiação e a irresistível graça, todos apontam para Deus. É somente Deus que age, não é verdade? O único que trata de nós é a total depravação. Todos os outros se referem ao Senhor, o Senhor agindo, o Senhor realizando, o Senhor decretando, o Senhor escolhendo. Isso mostra que a salvação do homem pecador não depende de méritos, não é por obras, não é pela igreja, por frequentar uma igreja, não é por nada disso, mas é pelo querer de Deus. Isso, irmãos, talvez, embora pareça um tanto teórico, é importantíssimo para a nossa compreensão como crentes no Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais entendemos essas doutrinas, que estão na Bíblia, você lê elas constantemente, quanto mais entendermos essas verdades, mais seremos gratos a Deus por tudo que Ele nos deu. Não precisamos de mais nada. Isto é suficiente para a nossa plena felicidade. Saber o tamanho do amor de Deus por nós. Não precisamos de um produto, não precisamos de um transporte, não precisamos muitas vezes nem de saúde. O amor de Deus por nós é suficiente. Saber que não estaremos queimando no inferno de fogo, nas trevas ali, é maravilhoso. Saber que não tínhamos condição de buscar a Deus e Ele nos buscou, isso não tem preço. Isso deve motivar o nosso serviço a Deus. Essa é a implicação prática. Tudo que fazemos nesta igreja, fora da igreja, na nossa convivência social aí fora, é por causa do Senhor, para a honra e glória de Deus, por tudo o que Ele fez por nós. Ele não precisa fazer mais nada, Ele já fez tudo o que era necessário, mas isso é tão bom que ainda faz. Todo dia o Senhor está nos alimentando, o Senhor está provendo as providências de Deus, o cuidado do Senhor para conosco. Nem percebemos, mas Deus está cuidando de nós. E até as dificuldades que Ele permite e que Ele também decretou antes de existir qualquer coisa no mundo, também serve para o nosso crescimento, por incrível que pareça, para a nossa alegria e felicidade. Talvez não creamos nisso, mas as dificuldades servem para a nossa alegria e felicidade, em alguma medida, no mínimo, para podermos buscar a Deus com mais intensidade. E o último desses pontos é chamada perseverança dos santos. No inglês, a primeira letra de cada um desses 5 tópicos forma um acróstico que o pastor Bruno colocou logo na primeira mensagem. É o tulip, que é a tulipa. Isso virou um símbolo, né, dessas verdades bíblicas, também chamadas, né, as doutrinas da graça. Mas no português fica telip. E o P se refere à perseverança dos santos. Essa doutrina ela não tem sido tão enfatizada nas nossas igrejas, mas ela é maravilhosa. A perseverança dos santos trata de que aqueles que foram
escolhidos pelo Senhor, atingidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo nesta expiação, aqueles que receberam o chamado eficaz dessa graça irresistível, esses que se convertem ao Senhor Jesus Cristo mediante arrependimento e fé, estes perseverarão fiéis ao Senhor Jesus até a morte ou até a volta de Cristo. Essa é a grande marca daqueles que verdadeiramente creram no Senhor Jesus. Eles perseveram, fiéis e firmes até a volta de Cristo. É possível que, em alguma medida, acontece, em alguma medida, nós fraquejamos aqui, fraquejamos acolá. Existem momentos na vida dos crentes que ficamos mais frios, mas não nos desviamos. O crente, ele não se desvia, ele não se perde, ele sempre está com o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe a verdade e ele luta pela verdade do Senhor. Em alguns momentos, fraqueja mais. Talvez quando ele deixa de olhar para o autor e salvador da fé, ele olha um pouco para a direita, olha um pouco para a esquerda, contempla a grama verde sedutora do mundo e acha que a sua felicidade está nas coisas desta terra, mas não está. E é quando ele titubeia, cambaleia, esquece um pouco essa graça maravilhosa de Deus. Mas quando ele olha para Jesus, ele persevera firme. Não devemos olhar para os irmãos, para as pessoas. E se quiser olhar, olhe no testemunho positivo de cada um. Porque nós sabemos que todos somos pecadores, que o pecado está no nosso coração. Apesar de convertidos pelo Senhor Jesus Cristo, nós ainda somos terrivelmente pecadores. E para esse pecado aflorar, para ele sair do coração, é bem ligeirinho. Como Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Nosso pecado está diante de nós, todo instante, todo dia. Cabe a nós dominá-lo. Temos o poder do Espírito Santo, o poder do Evangelho nas nossas vidas e temos a igreja. Os 3 grandes meios de graça de Deus na nossa vida hoje, para nós conseguirmos dominar o nosso próprio pecado. Perseverança se refere exatamente a isso, a estarmos firmes no Senhor Jesus, apesar das dificuldades, das tribulações, das tristezas, mas nós entendemos que pelo grande amor do Senhor, nós devemos estar firmes nele, entendendo que jamais perderemos esta salvação, porque ela foi por escolha de Deus, não por escolha nossa. Obviamente que na história humana, em algum momento, você creu em Jesus. De fato, você se ajoelhou, sentado ou em pé, em algum momento da sua vida, você confessou seu pecado, você se arrependeu, confessou o pecado e pediu para Jesus ser o seu Salvador. Mas você só fez isso porque o Senhor agiu primeiro na sua vida, de modo sobrenatural e milagroso, para lhe convencer e lhe conquistar da justiça, do pecado e do juízo, de modo tão profundo que você não podia dizer não. Nenhum de nós queria Deus, mas nós não podemos dizer não. Não podemos. E o crente, ele não consegue dizer não para o Senhor. Então, os eleitos de Deus são capacitados pela graça de Deus para perseverarem em fé, de modo que não cairão, mas permanecerão firmes no Senhor Jesus até a sua vinda. Vamos então observar alguns versículos, depois um texto maior sobre a perseverança, mas alguns versículos que nos mostram sobre a perseverança dos crentes no Senhor Jesus aqui, chamados de santos. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esse versículo fala da qualidade indestrutível da salvação provida por Deus. A nossa salvação, ela tem uma qualidade indestrutível. Nada pode retirar esta salvação de nós. Nada, nenhuma igreja, nenhum pastor, ninguém. Nem o próprio Deus, porque Ele não quer isso mesmo. 1 Pedro 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Mas esses 3 versículos aqui, você podia se empregar talvez umas 10 mensagens, só sobre os conceitos tratados nesses 3 versículos. Então, o Senhor bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, pela sua misericórdia, nos regenerou. Ou seja, nós nascemos de novo, para uma viva esperança, a esperança eterna, está eternamente com o Senhor, novo céu e nova terra, Deus mesmo reinando. Mediante o quê? A ressurreição de Jesus. Quando fala mediante a ressurreição, está implícita a morte de Cristo, sua ressurreição. Para uma herança incorruptível, nós herdaremos esta herança. Ela é incorruptível, ela é pura, imacessível, quer dizer que ela não se desgasta, é uma herança eterna, junto com o Senhor. Reservada nos céus para vós. Vós quem? Os crentes que estão lendo essa carta que Pedro está escrevendo. E então ele diz que sois guardados pelo poder de Deus. Vocês que estão lendo essa carta, que tem essa herança eterna nos céus, vocês são guardados pelo poder de Deus. O poder de Deus nos guarda para que não nos percamos. O crente, ele não se perde, ele não se desvia, ele não se afasta, ele está sempre firme na vontade e no propósito do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, importante lembrar, enfraquecemos. Estamos vendo a Epístola aos Hebreus nos domingos, aqueles irmãos estavam bem fraquinhos na fé. Depois, Deus queira, a gente não sabe ao certo, mas eles podem ter ficado mais fortes, pelo menos alguns. Mas temos altos e baixos. Era bom que não tivéssemos. Era bom que fôssemos constantes na fé no Senhor Jesus. Mas, infelizmente, porque somos pecadores, oscilamos. Mas nunca nos perdemos. Nunca negamos a fé. Nunca deixamos o Senhor Jesus. Nós, os que cremos, o poder de Deus, Ele nos guarda, mediante a fé, nos guarda para esta salvação, preparada a revelar-se no último dia. Como assim? Já fomos salvos em Cristo? Sim. Jesus já fez a obra de salvação, a completa obra de salvação na cruz? Sim. E ressuscitou e subiu ao céu. Mas nós ainda não recebemos toda a salvação. Somos salvos, nosso espírito está salvo, mas a carne, ela ainda é pecadora, se desgasta, né? Temos a nova natureza, mas temos a velha também, a do pecado. Fomos salvos, mas estamos aguardando a plenitude, o completar da nossa condição de salvo, que será nos últimos dias. Hoje eu ainda peco, eu erro e falho para com o Senhor. Quando Jesus voltar, ou eu morrer e for ao céu e depois ressuscitado, eu não mais pecarei, você não mais pecará, nossa salvação ela será completa. Estes ensinos, irmãos, servem para nos humilhar, servem para mostrar o quanto nós somos pequenos, e é o que Deus quer de nós, que reconheçamos que precisamos de Deus. A humanidade está no rumo contrário da Bíblia. A humanidade hoje, no seu humanismo, defende que não precisa de Deus, não quer Deus. Né? Os grandes filósofos, como Nietzsche, que fundamentaram a nossa sociedade moderna, eles ensinam que crer em Deus é para os fracos. Deus nem existe. Mas esse conceito, esse pensamento, essa ideia de Deus, ela não presta. Vamos tirar da sociedade. É o que ensinam, é a base de muitos dos cursos universitários hoje. E não é desde hoje, isso já faz tempo. Né? O mundo anda contra Deus, não quer Deus. Outrora nós éramos desse mundo, nós não queríamos Deus. Talvez alguns aqui até odiassem Deus. Mas o Senhor nos resgatou e o poder dele nos guarda. Porque se o poder de Deus não nos guardasse, nós nos perderíamos. Porque nós somos muito pecadores. É Deus que nos salva, Ele nos escolheu, nos salvou, nos converteu e Ele nos preserva para que não nos percamos, irmão. Tudo é por causa de Deus. Tudo é a glória de Deus. Então, isso quer dizer que não tem ninguém aqui que é bom,
que possa bater no peito e dizer: eu sou uma pessoa boa, não é porque eu tenho muito amor pelas pessoas. Não. Ah, mas eu faço bem para as pessoas. É, porque Deus colocou no seu coração para você fazer. Porque Deus lhe deu condição para você fazer. E não é por nada, não. Você não faz mais do que a sua obrigação. Se você trata bem as pessoas. Se você cuida das pessoas. Foi o que Deus mandou você fazer. Foi o que Deus mandou eu fazer. Entende? Então, a nossa missão, é o nosso trabalho como servos de Deus, é amar as pessoas. Inimigos e amigos. Irmãos ou não. Entende? Isso não é para você se gloriar e achar que... Não, não é. É o nosso serviço, é para a glória de Deus. O Senhor tem que ser glorificado. Quando você for receber o elogio, agradeça. Obrigado, mas olha, foi o Senhor. Tudo foi o Senhor. Foi Ele que ensinou, capacitou, colocou a atitude, a ação, foi o Senhor. Então, temos que perseverar e entendemos a perseverança nesse aspecto. É Deus que nos guarda. Então, se você hoje é um crente fiel, lê a Bíblia, busca Deus, ora, prega, é porque Deus te guarda. É graça de Deus. Entende? É para a glória do Senhor, não é porque somos bons. Outro texto muito conhecido sobre a perseverança dos santos é Romanos 8, 31 a 39. Esse texto fala da persistência e do poder do amor divino. Persistência e o poder do amor divino por nós, né? Como Deus nos ama. Olha o verso 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora, os dois últimos versículos, 38 e 39, tratam mais diretamente da perseverança. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que nenhum desses poderosos elementos pode nos separar do amor de Deus? Porque o poder de Deus nos guarda. Porque o crente, pelo poder de Deus, ele persevera fiel até o dia da sua morte. Ele não nega, ele não abandona, ele persevera firme fazendo a obra do Senhor. Tudo bem, às vezes oscilando, mais firme, pecando um pouco mais, mas persevera até o último dia. Então, é Deus que nos sustenta. Se você está firme, é Deus te sustentando. Louve a Deus e agradeça por isso. E o ame mais ainda do que você já tem amado. Filipenses também fala desse poder de Deus ao nos sustentar. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, versículo 6. E diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é quando Jesus voltar. Então, o Senhor começou uma boa obra em nós, quando nos converteu, quando nos chamou para Ele. E o Senhor Jesus vai completar essa obra. Nós estamos em construção. Estamos aprendendo do Senhor, não somente aprendendo da Bíblia, mas aprendendo a viver a Bíblia na prática, que é o mais difícil. Você pode até conhecer muito da Escritura e ter textos decorados, amém, isso é bom, importantíssimo. Mas você tem que viver o que aprendeu. Isso é mais importante ainda, senão fica tudo no teórico.
E ao viver a palavra de Deus, significa que nós estamos em construção. O Senhor vai completar. O crente, ele está sendo trabalhado por Deus durante toda a sua vida, até o dia que Cristo voltar ou que nós partirmos. O crente persevera, porque Deus está trabalhando na vida dele. Em virtude das provisões de Deus, nós somos capazes de enfrentar e vencer todo e qualquer tipo de pecado. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, um texto muito conhecido. 1 Coríntios 10, verso 13, nos mostra que nós temos condição em Deus de vencer todas as tentações e armadilhas. Diz 1 Coríntios 10, verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Se tem uma tentação, uma provação, uma dificuldade na sua vida, Deus sabe dela. Deus quis que ela chegasse até você, porque Deus sabe que você tem condição, pelo poder do Espírito Santo de Deus, de passar por esta provação, por esta dificuldade. Eu sei que na hora do problema, da enfermidade, da perda, do aperto, nós não acreditamos. Na verdade, nós não acreditamos que poderemos passar pela dificuldade. Mas é nesse momento que você lê esse versículo e crê. E aí você exerce fé. É quando você passa pela dificuldade e ao ler o versículo, olha, não veio tentação que não fosse humana, ou seja, que o homem não possa passar por ela. Não veio. E diz, mas Deus é fiel. Deus não vai permitir que venha uma coisa que eu não consiga transpor ou suportar nesta vida. Deus não vai permitir que venha uma dificuldade tão grande que pelo poder dele eu não consiga superar. Então, toda dificuldade que vier sobre você, problema, provação mesmo, saiba que, em certa medida, veio de Deus. Mesmo que ele não tenha causado, ele não é o responsável, ele não tenta ninguém, mas ele quis que acontecesse. E entenda, você pode passar. Não porque você é bom ou forte, mas porque o poder de Deus te guarda e te sustenta para que você persevere até o fim. Resumindo a história, eu só peco por escolha. Entende? Eu só peco se eu quiser. Eu sei que nós pecamos constantemente e odiamos pecar, mas toda vez que pecamos, não foi sem querer, irmão. Não foi sem querer, não. Você quis, você escolheu. Mesmo sem perceber, mas você escolheu e você é responsável pelo pecado. Por isso que constantemente, todo dia, várias vezes no dia, se possível, nós temos que confessar os nossos pecados, nos arrepender e confessar. Não numa atitude emocional, mas numa atitude de compromisso com Deus e pedir perdão pelos nossos erros. O Senhor também fala da perseverança dos santos através de promessas diretas do cuidado de Deus. Deus cuidando de nós para nos manter firmes. João 10, Evangelho de João, capítulo 10, 27, fala disso. Deus diretamente cuidando de nós, sustentando os seus eleitos para que eles não caiam no pecado. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lemos esse versículo hoje, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Interessante, para aqui no verso 28, é uma metáfora, uma figura, a mão de Deus aqui e todos nós na mão de Deus. Alguns grupos evangélicos dizem, e se eu quiser pular? Né? Mas como o ser humano tem mais poder do que Deus? Só essa ilustração já explica que eu estou humanizando, tornando o homem mais forte do que o Senhor soberano, o Criador do céu e da terra. Não pode pular da mão de Deus. Então não há perda de salvação. A pessoa não pode chegar e dizer, olha, Jesus, um crente mesmo, digamos, crente mesmo, Jesus, eu não quero mais o Senhor.
Eu não quero que o Senhor seja o meu salvador mais. Eu quero voltar ao pecado. Eu quero ficar nas trevas. Isso não existe. Isso não acontece. Isso é impossível, como diz a Escritura. Se alguém faz isso, essa pessoa nunca creu no Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque ninguém as arrebatará da minha mão. Estão nas mãos de Deus. Deus cuida. Ninguém pode nos retirar dessa proteção, desse poder que nos guarda, para estarmos firmes no Senhor. Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Somos nós. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém. Eu e o Pai somos um. Jesus encerra esse texto. Então veja o tamanho do poder que nos protege, que nos guarda, para que nós não nos percamos. Então o Senhor faz tudo, irmãos. Desde o dia da nossa eleição, da nossa conversão, até hoje. Estamos firmes em Cristo, é porque o Senhor cuida de nós, a gente nem percebe. Deus está nos protegendo, está nos dando força, está nos livrando das tentações que talvez nós não resistiríamos. E só vem para nós aquelas que o Senhor sabe que nós temos condição de passar, pelo poder, obviamente, do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. 2 Timóteo 1, 12. E diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O meu depósito, salvação, vida eterna. O apóstolo dizendo, olha, eu estou sofrendo. E o que ele estava sofrendo aqui, 2 Timóteo, é a última epístola do apóstolo Paulo. É a epístola pouco antes dele ser condenado à morte, né, por Nero. E ele está escrevendo suas últimas palavras aqui para o seu discípulo também, pastor Timóteo. E ele diz, eu estou sofrendo essas coisas. E não era sofrimento pouco não. Era prisão, perseguição, maus tratos. Todavia, estou sofrendo por Cristo, pela igreja, pelas igrejas. Paulo dizendo, todavia não me envergonho. E o não me envergonho aqui não é aquela vergonha que a gente entende de hoje não. Tem vergonha de ir lá na mercearia, o troco foi errado, né? Você vai lá, ninguém vai mais nem mercearia hoje, é tudo shopping, internet, loja, né? Mas bem, entenderam a ilustração, né? E então, a ideia aqui é que Paulo, quando ele diz não me envergonho, significa que eu não vou andar para trás, eu não vou deixar Jesus, eu não vou abandonar o Evangelho, é isso. Por quê? E quando ele escreve isso para Timóteo, é porque Timóteo estava com medo. A perseguição estava grande. Período de Nero aqui, Nero era doido, imperador maluco mesmo. E então Timóteo estava com medo. Várias vezes Paulo exorta Timóteo a não se envergonhar do Evangelho, ou seja, a não retroceder, a não abandonar. E por que ele não se envergonha? Por que ele não abandona? Mesmo sofrendo. E ele sabe que esse sofrimento veio de Deus, Deus quis. Deus não infligiu, mas quis. E aí ele diz, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você crê? Você entende quem é o Senhor Jesus Cristo? Criador do céu e da terra, mais importante do que o seu patrão, mais importante do que o emprego que você tem, mais importante do que os seus estudos, mais importante do que sua própria vida e felicidade, é o Senhor Jesus Cristo, que não teve começo e nem terá fim. Ele é Deus e criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Paulo disse, estou sofrendo, mas vale a pena, porque eu sei em quem eu tenho crido. E essa verdade tem que afetar a nossa vida. Por que eu vivo como um crente? Moro na beira da praia, mas não consigo muitas vezes. Por que eu tenho que estar na igreja no sábado, no domingo, e quarta, e tal dia, ensaio do coral? E por quê? Óbvio que não precisa vir para tudo, claro, a gente entende. Mas por que eu tenho que estar nessas atividades, mesmo tendo uma jornada cansativa durante a semana? Poderíamos estar em casa relaxando, mas os crentes eles vêm para a igreja no domingo.
sentado na cadeira dura. Ore para a gente comprar mais confortável. Sentado na cadeira dura, né? Por quê? Poder estar em casa, no sofá. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Vale a pena. Entende? Vale a pena. E se você acha que não vale a pena, então você tem que realmente ter um momento de conversa com o Senhor íntimo, você e seu Deus, e dizer para Ele, Senhor, não está valendo a pena. Diga para Ele, diga para mim não, porque eu não sei se eu fico triste, com raiva, é um misto, né? Mas a ideia é que você se avalie e converse com o Senhor, seu Deus. Sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus é poderoso para guardar o nosso depósito. Um dia, irmãos, toda essa realidade aqui vai se acabar. Está bem pertinho. E só vai existir a eternidade com aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. É só o que vai existir. O Senhor Jesus, o próprio Deus na terra, novos céus e nova terra, e todos aqueles salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Milhares e milhares de pessoas, desde Adão até o último homem que vier a nascer, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que realmente foram comprados pelo sangue do Cordeiro, e é uma nova humanidade. Esta é a fé bíblica, este é o Evangelho do Senhor Jesus. Pela salvação em Cristo, nós estamos unidos ao Senhor Jesus, e como unidos a Cristo, como nós poderemos deixar de seguir ao Jesus? Lá em 1 João 3,9 fala dessa unidade de Cristo entre nós e Jesus e mostra que nós perseveraremos porque estamos unidos com Ele, por causa da salvação. 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja bem, não quer dizer que ele não peca. Algumas versões até traduziram isso como não peca. Mas essas versões agora estão bem mais explicadas. Não vive na prática do pecado. Todo ser humano peca. E todo crente peca. Mas não vive na prática. O costume, o gostar, o vício do pecado. Não, nós pecamos, mas não gostamos. Lutamos contra o pecado. Continuando na leitura. Pois o que permanece nele, no que é nascido de Deus, é a divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então veja, o crente, o que é nascido de Deus, tem a divina semente nele. Foi um novo nascimento mesmo, é uma nova natureza. Então o crente ele não vive na prática do pecado, ele persevera até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele não se entrega ao pecado. Essa nossa unidade com Cristo mostra que nós não queremos o pecado e não vivemos no pecado, embora sejamos pecadores. Se fosse possível, o que não é, perder a salvação, a regeneração teria de ser revertida. A pessoa nasceu de novo. Aí perdeu a salvação, tem que desnascer, né? Porque fica esquisito. Como é que ele foi regenerado e agora? Como é que fica essa nova natureza? Mas isso poderia ocorrer? Claro que não. A morte espiritual poderia realmente acometer alguém em quem habita o Espírito Santo? Isto é, aquele que já recebeu a vida eterna? É certo que não. Isso é impossível, porque a vida eterna, por definição, ela é eterna. Já está dizendo. Então é impossível que depois dela ser dada a alguém, ela seja retirada. Por isso que todo aquele que crê em Jesus, ele persevera até o final de sua vida. Hebreus 6:11 trata disso. Olha Hebreus capítulo 6, verso 11. Diz assim: desejamos, porém, Hebreus 6:11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, continue mostrando até ao fim, pressupõe aqui a ideia, o fim da vida, a mesma diligência, o mesmo serviço, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Esperança aqui, entenda, salvação, vida eterna. Ainda em Hebreus 10, verso 22, Hebreus, agora capítulo 10,
versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Sincero coração, plena certeza da fé, tendo um coração purificado. Então, estes são os que perseveram. E 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. O que é que diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10? Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Nós confirmamos a nossa vocação e eleição. Em que sentido? Com as nossas obras, testemunhando do que nós somos. O crente, com as suas obras, apresenta que já foi salvo. Isso nos mostra alguns versículos muito conhecidos que fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas isso aqui significa que se você persevera até o fim, é porque você é um salvo. Nós lemos isso lá em Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Também tem em Mateus 10:22 e Marcos 13. Mas quem é que persevera até o fim? É o salvo. Eu não tenho que perseverar para ser salvo. Já fomos salvos pelo sangue de Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Mas essa perseverança é um sinal, é uma marca daqueles que creram em Jesus. Eles estão firmes. Aqueles que no meio não perseveram, ou nunca entenderam, ou estão vivendo num momento de frieza e em algum momento estarão mais firmes no Senhor. Mas há um texto para nós observarmos, finalizando esse nosso tempo de meditação, que está lá em Tiago, e nós estudamos bastante, mas não podemos deixar de lê-lo. Tiago, capítulo 1. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago. Já investigamos toda essa epístola aqui na igreja, nos domingos à noite. E Tiago, capítulo 1, nos fala desta perseverança. E a perseverança está muito ligada à paciência no meio da provação. Perseverar implica, vou passar por provação, vou passar por dificuldades, e essas provações e dificuldades, no meio delas é que a minha fé ela é forjada e modelada. E Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, esse já é um versículo difícil, né, de entender. Como eu vou estar alegre passando por provação? Provação, prova, dificuldade, problema. Provação é a mesma palavra para tentação. São situações difíceis na vida. Situações de saúde, questão de saúde, falta da saúde, privação do recurso financeiro, às vezes uma dificuldade com o filho, dificuldade com o cônjuge, problemas de toda ordem. Aqui era muito ligada à perseguição, ainda, né? Um contexto, nós explicamos bem nessa epístola, dos irmãos, né, que fugiram de Jerusalém pela perseguição imposta ali pelos judeus e passavam necessidades financeiras devido à fuga, não conseguiram levar as coisas necessárias para uma boa sobrevivência. E então, Tiago, que escreveu essa epístola, o pastor da igreja de Jerusalém, que era pastor desses irmãos aqui que fugiram da igreja, que também esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus Cristo, que nos evangelhos nenhum creu em Jesus, mas depois parece que Tiago creu, e outro também, o Judas, né, que escreveu a epístola de Judas, e se tornaram servos do Senhor na igreja. E Tiago diz: olha, irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. E ele explica: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que é a provação da fé uma vez confirmada? É que você foi tentado, provado e não caiu. Você foi confirmado, você venceu a provação,
Você passou por ela, você não pecou, você não se corrompeu, você não se desanimou, você não chutou o pau da barraca, como alguns dizem, né? Você não se desesperou da fé, firme no meio da provação. Passou firme. Uma vez confirmado, produz perseverança. E o crente entende e começa a enxergar a vida não através da contagem humana. O tempo, na perspectiva do homem moderno, é o agora. O homem moderno, ele não, o homem e a mulher, claro, ele não quer saber do passado e ele nem pensa no futuro. Ele só quer saber do agora. Se hoje eu estou feliz, está bom. Isso é o que importa. O que importa é o hoje. Então, o crente ele começa a ver de outra perspectiva. Ele olha para o passado, pela Escritura, para aprender as verdades de Deus, como estamos aprendendo aqui. Mas ele entende que a vida dele é uma gota d'água no oceano do plano de Deus. É um grão de areia. E que a nossa passagem aqui é ligeira. Somos peregrinos. Em breve estaremos indo para o nosso lar celestial. E essa é a nossa alegria e esperança. Porque Jesus morreu na cruz para nos livrar da condenação do nosso pecado e nos deu uma pátria cheia de pessoas que não vão ter pecados, num mundo transformado pelo poder de Deus. Quanto mais você se desliga das coisas deste mundo, mais sua fé aumenta nesta perspectiva. E então a aprovação, quando confirmada, produz perseverança. Os santos perseveram nesse sentido, quando eles passam por toda sorte de dificuldades e continuam firmes no Senhor Jesus, sabendo que o Senhor é quem os guarda. E isso é alegria, porque estamos crescendo, amadurecendo. Tudo que Deus quer, irmãos, que aconteça na nossa vida, é para o nosso bem, e é para o nosso amadurecimento. É como uma criança que às vezes tem que levar a disciplina do pai e da mãe, a peiazinha ali, obviamente, para que ela entenda que o que ela está fazendo é errado. Ela não vai entender plenamente. Quando crescer, ela vai. Somos essas crianças que estão amadurecendo na fé, amadurecendo no conhecimento de Deus, amadurecendo no projeto, no plano de Deus revelado na Escritura, que não foi inventado com a Igreja Batista, que não foi inventado no século passado, no século XIX, e nem na Reforma Protestante, e nem na época de Moisés, mas desde o início o Senhor já tinha tudo planejado e foi revelando o seu plano eterno para salvar o homem do seu pecado, porque Ele ama o ser humano, apesar da sua rebeldia. E o verso 4 de Tiago 1 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perseverança deve ter, então, ação completa. Então, quando nós passamos por provações, lembra de 1 Coríntios 10, 13, não vem uma provação que você não possa, uma tentação que você não possa suportar no poder de Deus, e Deus providencia o quê? O livramento, o escape. Quando nós passamos por dificuldades e superamos pelo poder de Deus, perseveramos, há uma ação completa. E o que é que isso faz de nós? Perfeitos. Perfeito aqui entenda maduro, completos. Perfeição no sentido de ser completo. Nos tornamos crentes mais completos, mais maduros e íntegros, em nada deficiente. Todo crente no Senhor Jesus passará por provações e tentações. Todos nós. Na medida do que nós precisamos para sermos amadurecidos e aperfeiçoados, como Jesus, o nosso Senhor e Salvador, foi amadurecido e aperfeiçoado para ser o nosso Salvador, como vimos lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Não existe, irmãos, a perda da salvação, porque não depende de nós. Nós não escolhemos porque somos bons, fomos bons ao escolher o Senhor Jesus. Foi Deus que colocou a fé em nós, abriu os nossos olhos de modo maravilhoso, não nos violentando, mas nos conquistando. E nós cremos no poder do Senhor Jesus. Aquele que ainda não creu no Senhor Jesus vive perdido nas trevas do pecado e está condenado ao inferno de fogo por toda
à eternidade. Esta é a mensagem da Bíblia Sagrada e da Palavra de Deus. E só há um caminho, crendo no Senhor Jesus, na sua morte e ressurreição. E que somente suplicando a Ele em oração é que Ele pode ser o seu Salvador. Aquele que creu, então, verdadeiramente no Senhor Jesus, ele é guardado pelo poder de Deus. Ele não perde esta salvação, ela é eterna. Ela é eterna. E como ele foi guardado pelo poder de Deus, ele persevera, independente da provação. Mesmo que seja o risco de morte. Nós somos crentes acomodados à modernidade. Não sabemos o que é morrer por Jesus. Não sabemos o que é perder um filho por Jesus, ou uma esposa por Jesus. Não temos a mínima ideia. Os crentes desse período aqui, eles sabiam. Eles sabiam. Os crentes da igreja perseguida, muitos perdem. Perdem parentes pelo nome do Senhor Jesus. E como é que pode? É o poder de Deus que nos guarda. Entende? Esse mesmo poder também nos guarda, irmãos, para sermos fiéis ao Senhor Jesus hoje. E tudo que você deve fazer nesta igreja tem que ser para a glória de Deus. Se você não quer fazer, é porque você está dizendo para Deus: Senhor, não quero me comprometer com esta obra, não quero. Está aí, eu venho, assisto o culto, estou aqui, mas não vou me comprometer. É o que você está dizendo, não para mim, não para os irmãos, mas para o Senhor, porque esta obra é de Deus. Mas o crente que persevera firme, ele serve ao Senhor nesta igreja, no ministério, nos ministérios desta igreja, fora dessas paredes, pregando o Evangelho para a honra e glória de Deus, porque é o Senhor que nos sustenta. Então, irmãos, vimos nesses 2 dias, de modo rápido, é verdade, não dá para ver tudo, os 5 pontos do calvinismo: a total depravação, a eleição incondicional, a limitada expiação, a irresistível graça e a perseverança dos santos. Os irmãos viram que são muitos versículos lidos aqui, tem muitos outros que não dá tempo de ler, que fundamentam estas verdades, essas doutrinas da graça. E por meio destes versículos e desse texto da Escritura Sagrada, da revelação de Deus, nós entendemos que não depende de nós a obra do Senhor ser feita. É um privilégio servir a Deus, mas tudo dependeu de Deus. Desde o nosso nascimento, da nossa conversão, de estarmos firmes na fé, é o Senhor que nos sustenta até o último dia de vida. Então, toda glória é para o Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, só temos que te agradecer pela tua graça e misericórdia, pelo teu tão grande amor. Obrigado, Senhor Deus, por essas verdades da tua palavra. Queremos, ó Pai, aprender mais de ti. Queremos, Senhor Deus, entrar na Escritura mais do que nunca. Queremos, como igreja, Senhor Deus, viver o teu evangelho de modo correto e íntegro, investigando e aprendendo doutrinas difíceis, doutrinas que nos humilham, doutrinas que desafiam o nosso intelecto, porque não temos todas as respostas, mas doutrinas, ensinos que vêm do Senhor, a tua revelação, para que nós sirvamos com integridade e fidelidade a ti. Ajuda-nos, ó Pai, nós sabemos pela tua palavra que o Senhor nos fortalece, mas pedimos, ajuda-nos a perseverarmos firmes, sem oscilar, na fé do Senhor Jesus Cristo, no serviço da tua igreja, que é o corpo de Cristo, a tua obra na terra, a instituição responsável pela proclamação do teu nome e do teu evangelho. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos mais empenhados por tudo que ouvimos da tua palavra nesses 2 dias. Nos ajuda a estarmos firmes e empenhados, a investir toda a nossa vida e todo o nosso ser, sem reservas, ao Senhor Jesus e à tua obra. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento de oração silenciosa, converse com o Senhor e fale para Ele de tudo que você ouviu esses 2 dias. Deus abençoe a todos.